Olá, graça e paz. Você está no programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e também teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós iniciamos uma nova temporada no programa Texto e Contexto, onde nós estamos nos dedicando à tarefa de tentar interpretar alguns textos difíceis da Escritura Sagrada, alguns textos que geram muitas dúvidas na hora de fazer a interpretação e aplicação desses textos para a nossa vida. Na última semana, nós estivemos aqui falando sobre a parábola do rico e Lázaro, uma parábola que se encontra lá no capítulo 16 do livro do Evangelho de Lucas. Se você tem dúvidas sobre essa parábola, por acaso não assistiu o programa da semana passada, convido você a acessar a playlist do programa Texto e Contexto na TV Viva Promessa, no canal do YouTube, e verificar esse programa, acessar esse conteúdo que com certeza pode lhe ser útil, com um direcionamento na interpretação desse texto de Lucas, capítulo 16. Nós vamos continuar essa temporada e nós vamos, nessa oportunidade, pensar no texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos do 11 até o versículo 15, que é o texto que trata sobre a questão das mulheres e o papel da mulher no culto público. É um texto que diz que as mulheres devem ficar em silêncio. Aí a pergunta que a gente coloca, então, para o programa de hoje é: as mulheres não podem falar na igreja? Como entender esse texto de 1 Timóteo 2, versículos do 11 até o 15? É sobre esse texto que nós vamos conversar no programa de hoje. Bom, eu já queria desafiar você, nesse início de programa ainda, a compartilhar o link do programa Texto e Contexto com outras pessoas. Compartilhe aí nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, da sua família, dos seus amigos, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo e também seja abençoado, edificado pelo programa Texto e Contexto. Bom, mas vamos lá, vamos para o texto de 1 Timóteo 2, versículos do 11 até o 15. Assim como na semana passada, eu vou fazer a leitura desse texto bíblico. Se você tiver condições, aí onde você está, de acessar a sua Bíblia, né, ou a Bíblia impressa, ou a Bíblia digital no seu smartphone, esse texto de 1 Timóteo 2, versículos do 11 até o 15, esse texto diz o seguinte: a mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade e no bom senso. Bom, esse é o texto, então, de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos do 11 até o 15. Como entender essa recomendação do apóstolo Paulo nesse texto de 1 Timóteo, capítulo 2. É bem possível que na igreja onde você serve a Cristo, se você é membro da Igreja Adventista da Promessa, você já tenha ouvido por mais de uma vez alguma irmã, alguma cristã pregar a palavra de Deus aí na igreja, ensinar a palavra de Deus na igreja, ou numa mensagem, ou na escola bíblica, dependendo da igreja que congrega também, de repente, há até uma cristã, uma mulher liderando essa igreja como missionária. Enfim,
como nós podemos conciliar esse texto do apóstolo Paulo, né, com esta prática de termos mulheres ensinando e liderando? Será que nesse texto realmente Paulo proibiu às mulheres em todos os tempos e em todos os lugares de ensinar e de liderar? Essa é a questão em torno do nosso estudo de hoje. Então, alguns intérpretes, quando olham para esse texto de 1 Timóteo, eles respondem à pergunta que eu fiz há pouco com um sim. Eles dizem que o principal ensino desse texto é esse mesmo: mulheres nunca podem ser líderes, mulheres nunca podem estar numa posição de autoridade sobre um homem. Ela pode até ensinar para crianças, ela pode até ensinar para seus filhos, ela pode até ensinar outras mulheres, mas agora ensinar a homens ou estar numa posição de autoridade em que ela tenha homens subordinados a ela, isso não estaria correto à luz da Escritura, de acordo com esses intérpretes. Eles vão além, eles dizem mais. Eles dizem que Paulo, nesse texto, ele acabou citando o exemplo de Adão e Eva, dizendo que Eva se tornou transgressora, que Adão foi criado primeiro e a Eva depois. Então, eles dizem assim, Paulo citou essa questão relacionada à criação para dizer que, para mostrar que, no propósito original de Deus, mulheres não foram criadas para liderar, elas foram criadas sempre para estarem sujeitas ao homem. Por isso Paulo diz que primeiro foi criado Adão e depois Eva. E aí eles concluem dizendo que no lugar de liderar, no lugar de desejar posições de autoridade, as mulheres deveriam estar em casa, cuidando dos seus filhos, se envolvendo com a maternidade, porque você viu que no versículo 15, Paulo conclui esse trecho dizendo que a mulher salvar-se-á dando à luz filhos, desde que permaneça na fé, no amor, na santificação, enfim. Nós temos ali nesse texto essa conclusão. Então, esses intérpretes dizem, tá vendo? Paulo não quer que as mulheres ensinem, ele não quer que elas tenham essas posições de autoridade sobre o homem, e ele diz o lugar onde elas devem exercer a missão delas, que é em casa, através da criação de seus filhos, através do cuidado do lar. Esse é o lugar da mulher e não exercendo liderança. Esse versículo 15 é até um versículo também que tem uma particularidade na interpretação dele, porque algumas versões bíblicas, como essa que eu utilizei aqui na leitura, que é a NVI, diz que a mulher salvar-se-á dando à luz filhos, né? Então, dá até a impressão pela leitura do texto que a maternidade é uma condição para a salvação da mulher, né? Que a mulher só será salva se ela for mãe, se ela tiver filhos, né? Então, esse é uma outra dificuldade desse texto também para a gente refletir, para a gente pensar, né? Como assim atrelar a salvação de uma mulher à maternidade? Será que é realmente isso que Paulo está pensando? É realmente isso que Paulo está dizendo quando ele escreveu esse texto de 1 Timóteo 2? Pois bem, essas são então algumas das questões que nós vamos abordar e de início é importante que fique claro que nós não concordamos com esses argumentos que nós acabamos de apresentar. Eu disse que esses argumentos são argumentos dados por muitos intérpretes. É assim que muitos intérpretes, é assim que muitos pastores, é assim que muitos estudiosos do nosso tempo interpretam 1 Timóteo 2, versículos do 11 até o 15. Nós respeitamos a posição deles, nós respeitamos as interpretações deles, mas respeitosamente nós discordamos dessas interpretações, discordamos dessa maneira de ler 1 Timóteo capítulo 2
versículos do 11 ao 15, por entendermos que essa interpretação não está de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, não está de acordo com o todo da Escritura Sagrada. Nós temos usado uma regra para interpretar textos nesse programa, desde que esse programa existe, que é a regra de que todo texto precisa ser interpretado de acordo com o seu contexto, que a Bíblia explica a Bíblia, que o todo da Escritura precisa iluminar as partes na hora da interpretação, e a gente precisa utilizar todas essas regras para interpretar os textos bíblicos, e esse não é um texto diferente. Esse é um texto que a gente precisa prestar uma atenção especial ao contexto desse texto para interpretarmos a mensagem que Paulo quer comunicar em 1 Timóteo 2, versículos do 11 até o versículo 15. E é o que a gente vai fazer agora, então, dar uma olhada nesse contexto para tentar entender a mensagem do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2. Pois bem, é importante dizer, num primeiro momento, que o contexto desse texto, ele sugere um ambiente com algumas mulheres ricas e que aparentemente não estavam se comportando de maneira adequada na igreja. É importante deixar isso claro. Talvez essas duras recomendações de Paulo nesse texto aqui para as mulheres tenha a ver com um contexto, com um bastidor de mulheres que não estão se comportando bem e estão tumultuando os cultos na igreja em Éfeso. Essa carta é uma carta que Paulo escreveu para Timóteo, enquanto Timóteo estava em Éfeso. Tá? Se você der uma olhada no capítulo 1 de 1 Timóteo, o próprio Paulo diz, versículo 3, partindo eu para Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso. Então, Timóteo está em Éfeso, desenvolvendo o ministério nessa cidade, a Ásia Menor, uma importante cidade da Ásia, uma cidade grande, a maior da região, também com a maior igreja, e Paulo, então, deixou Timóteo ali, saiu em viagem e depois sentiu necessidade de escrever essa carta para que Timóteo soubesse como se comportar à frente dessa igreja, diante de tudo aquilo que Paulo sabia que estava acontecendo em Éfeso, porque Paulo esteve em Éfeso com Timóteo. Ele deixou Timóteo em Éfeso, então ele estava ali com Timóteo, saiu e, prevendo que ia demorar, acabou enviando para dar esse norte para o jovem pastor Timóteo sobre como se comportar, como lidar com esses problemas que estavam rondando a igreja em Éfeso. Então, um desses problemas é que nós tínhamos algumas mulheres ricas que não estavam se comportando de maneira inadequada no que diz respeito ao decoro, num primeiro momento, a vestimenta. Paulo diz assim nos versículos 9 e 10, que foram versículos que nós não lemos. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Então, por que Paulo faz essa recomendação? Paulo não é contra o uso de atavios. Existem até algumas versões que no versículo 9, Paulo diz, eu quero que as mulheres se ataviem. Eu quero que elas se ataviem, mas se ataviem com modéstia, se ataviem com decência. O problema aqui não são os itens citados, né? Os itens pelos itens, tão somente. O problema é que essas mulheres não estavam se ataviando com decência e com modéstia. Todos esses itens citados por Paulo aqui, tranças com ouro, né? Pérolas, roupas caras, todas essas peças de vestuário eram peças que só as mulheres ricas da época poderiam ter acesso. Uma mulher pobre não se vestiria com ouro, com pérolas e nem com vestidos caríssimos. Esses vestidos aqui, alguns estudiosos sugerem que eles chegavam a custar 7.000 denários. 7.000 denários. Sabe quanto que é um denário? O denário era o valor pago pelo trabalho de um diarista da época.
Então, um diarista, um trabalhador comum da época, né, ele teria que trabalhar todo dia para receber 1 denário. Então, esse valor pago pelo dia de trabalho de um diarista é 1 denário. Então, um vestido que custa 7.000 denários, então, um trabalhador comum da época teria que trabalhar 7.000 dias para conseguir pagar um vestido como esse. Então, é óbvio que nós estamos falando aqui de peças de vestuário bem caras. Então, eram mulheres ricas que tinham condições de se vestirem dessa maneira, mas aparentemente elas estão vestindo para ostentar, elas estão vestindo e estão exagerando aqui nesses atavios e deve estar causando algum tipo de constrangimento na igreja. Por isso, Paulo fala para que elas se ataviem, mas façam isso com decência e com discrição, e que elas valorizem mais as boas obras, como convém em mulheres que declaram adorar a Deus, né? Então, valorizem mais a vida piedosa, valorizem mais fazer a vontade de Deus, né? Não confie no vestuário, né? Não confie apenas no exterior, não coloca toda a sua esperança nisso, né? Então, Paulo dá essa primeira recomendação. Então, já esses 2 versículos por si só já mostram para a gente que nós temos um contexto aqui em que provavelmente há certa agitação, há certa confusão aqui na igreja, há um tipo de problema aqui na igreja entre as mulheres. E aí ele continua: a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição, que é o versículo 11. Aqui nesse versículo, gente, Paulo apresenta uma ordem importante e revolucionária. Às vezes, a gente lê esse texto, a gente fica tão preocupado com o versículo 12, e não permito que a mulher ensine, ou até com a expressão em silêncio, eu quero que a mulher aprenda em silêncio, que a gente esquece de um verbo que aparece no versículo 11, que é o único verbo que está no modo imperativo nesse texto. Quem conhece de língua grega pode dar uma olhada nesse texto, e o único verbo no modo imperativo que nós temos nesse texto é o verbo aprender. É o verbo aprender. Eu quero que a mulher aprenda. Eu quero que a mulher aprenda. Paulo está dizendo para Timóteo que Timóteo deveria reservar tempo no seu ministério, enquanto ele está ali em Éfeso como líder, como responsável por aquela igreja, para ensinar as mulheres, para reservar um tempo para discipular mulheres, para ministrar o conteúdo da Escritura para mulheres. Então isso é importante, porque isso é revolucionário, pensando na época, pensando no primeiro século, em que, na maioria dos contextos, não era permitido às mulheres aprender. Entre os judeus, por exemplo, havia um ditado que dizia que era melhor um mestre, um rabino, queimar as palavras da Torá do que ensiná-las a uma mulher. É melhor queimar a Escritura do que separar tempo para ensinar a Escritura para uma mulher. Então, havia-se muitos preconceitos em relação às mulheres, e a elas, na maioria dos contextos, era vetado aprender. Você tem algumas mulheres que se destacaram no conhecimento, que têm conhecimento, que são instruídas, mas não é a regra. Na maioria das mulheres, a elas não era dada essa prerrogativa de aprender, nessa facilidade ao acesso ao estudo, ao conhecimento, como era dado aos homens. Mas na igreja isso era diferente. Na igreja, as mulheres também deveriam aprender assim como os homens. É bem provável que nós tivéssemos mulheres na cidade de Éfeso envolvidas com o falso ensino. Paulo diz, quando ele escreveu a segunda carta para Timóteo, Paulo fala sobre alguns homens, alguns falsos mestres que estavam andando de casa em casa,
né, e encontrando mulheres que estavam desocupadas nas suas casas, e esses homens estavam ensinando falsas doutrinas para essas mulheres. Se as mulheres não fossem instruídas na igreja, se a elas não fosse dado o direito de aprender, é óbvio que elas seriam presas fáceis desses falsos mestres. É possível que a gente tivesse mulheres que já tivessem acreditado nos ensinos desses falsos mestres. Não nos esqueçamos que quando Paulo deixou Timóteo em Éfeso, ele deixou Timóteo para que ensine alguns a não ensinarem falsas doutrinas. Havia muitos falsos mestres e falsos doutrinadores em Éfeso. Timóteo foi deixado ali para que eles parassem com essas falsas doutrinas. Então, é um ambiente de falsa doutrina. E é óbvio, se as mulheres não têm, se elas não são discipuladas, se elas não recebem o conteúdo do evangelho, elas seriam presas fáceis desses falsos mestres que circulam na igreja em Éfeso. Mas a questão é, por que Paulo diz que elas devem aprender em silêncio? Em silêncio, né? Ele usa aí essa expressão, a palavra silêncio que aparece aí, resikia, né? É a palavra que aparece nesse texto e foi traduzida por silêncio aqui no versículo 11. Mas eu queria chamar a sua atenção porque essa mesma palavra, ela aparece uma outra vez em 1 Timóteo 2. Se você der uma olhada no versículo 2, Paulo diz que é para a gente orar pelos reis, pelos que exercem autoridade, para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Algumas versões falam calma, sossegada, né? Para que a gente tenha paz na nossa vida. Então, essa palavra foi traduzida como calma, como tranquilidade no versículo 2. Mas aqui no versículo 11 ela foi traduzida como silêncio. Mas nós temos a impressão que a melhor tradução para essa palavra seria a mesma tradução do versículo 2, e não a palavra silêncio aqui. Existem outras possibilidades de tradução para essa expressão, porque quando se usa a palavra silêncio, a impressão que se passa é que a mulher tem que aprender, mas ela não pode abrir a boca enquanto está aprendendo, não pode fazer nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de pergunta, o que é natural num processo de ensino e aprendizagem. Então, é provável que a ideia aqui é que as mulheres aprendam e aprendam tranquilamente, aprendam num ambiente de pacificação, de calma, o que já sugere para a gente que o ambiente na igreja em Éfeso estava tumultuado. Estava tumultuado. Quando a gente continua lendo o texto aqui, é possível perceber isso. Nós estamos diante de um ambiente tumultuado na igreja. É por isso que Paulo está pedindo calma para as mulheres. Aparentemente, elas não estão sabendo lidar com essa liberdade que receberam em Cristo Jesus na igreja. Então, Paulo pede calma, Paulo pede para que elas caminhem um pouco mais tranquilas, né? Se você continua lendo o texto, ele diz assim, eu não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Perceba essa palavra autoridade que tem no versículo 12. A palavra autoridade é a palavra autentein. É a palavra que aparece. Essa palavra, né, quem nos ouve aqui está acostumado com a teologia, com a linguagem da teologia. Na teologia a gente chama esse tipo de palavra de rapax legumena. O que é isso? O que é rapax legumena, pastor? Essa é uma expressão que a gente usa para quando uma palavra ela aparece apenas uma única vez no Novo Testamento. Então, quando você pega toda a Bíblia, no caso aqui Novo Testamento grego, todo o Novo Testamento grego, e você só tem apenas uma única menção da palavra. Então, assim, ela não aparece em nenhum outro lugar. Quando uma palavra aparece várias vezes, você consegue fazer comparação. Aqui ela foi usada nesse sentido, aqui ela foi usada nesse outro sentido. Então você consegue mais ou menos enxergar o Paulo, quando usa essa palavra, olha aqui, ele usou essa palavra 10 vezes. Quando ele usa com esse sentido. Você consegue entender qual o sentido que aquele determinado autor ele costuma usar aquela palavra.
Mas não é o caso de uma Rapax legumina, quando ela aparece apenas uma única vez, né? É a única menção que nós temos a ela, então você não tem como fazer essas comparações. Então você precisa ir para a literatura da época, a literatura do primeiro século, para verificar como essa palavra era usada no primeiro século, para tentar ter uma ideia de como a palavra é usada aqui no Novo Testamento, aqui por Paulo. Antes de mais nada, apenas um parênteses aqui, de repente alguém pode estar pensando também, mas como assim a palavra autoridade é usada apenas uma única vez no Novo Testamento, no versículo 12? Nós não temos a palavra autoridade aparecendo em outros textos da Bíblia? Sim, nós temos, mas não é essa palavra, tá? A palavra mais comum para autoridade no Novo Testamento é exousia. Essa é a palavra mais comum que a gente tem para autoridade. Não é a palavra autentein que aparece aqui em 1 Timóteo 2, versículo 12. Essa palavra, o uso mais comum dessa palavra é o uso para abuso de autoridade. É a autoridade exercida por um déspota. Esse é o uso comum dessa palavra. Não é um tipo de autoridade pacífica. É uma autoridade que é imposta. Essa é a ideia que está por trás dessa palavra autoridade. Então, o uso que Paulo faz dessa palavra no versículo 12 já mostra para a gente, mais uma vez, nós temos a questão do vestuário, nós temos a questão dele usar a palavra silêncio, e agora a gente tem essa outra palavra que é a palavra autoridade. Essa palavra evidencia para a gente que o ambiente na igreja de Éfeso era um ambiente de disputa por poder. Parece que essas irmãs em Cristo Jesus, elas estão querendo fazer valer a sua autoridade, a liberdade que elas receberam em Cristo Jesus de toda maneira, à força, a todo custo, no grito. Elas querem se fazer valer no grito na igreja em Éfeso. Querem impor a autoridade delas no grito na igreja de Éfeso. Então Paulo diz, opa, não permito que a mulher exerça esse tipo de autoridade sobre o homem. Mas é óbvio, gente, que essa palavra, autentein, como é abuso de autoridade, nem a mulher pode exercer sobre o homem, e nem o homem exerce esse tipo de autoridade também sobre a mulher, porque aqui nós estamos falando de uma distorção do que seja a autoridade. Então, essa palavra revela para a gente esse tipo de disputa que está tendo dentro da igreja em Éfeso, que pode muito bem ser um espelho da cidade também, um espelho da cidade de Éfeso, porque na cidade de Éfeso, como a principal deusa da cidade é a deusa Diana, ou Artemis, dizem alguns historiadores que há na própria cidade de Éfeso um movimento ali de mulheres, tentando buscar a sua emancipação, um movimento inicial, mas há esse movimento, há um púlpito para a defesa do direito das mulheres na cidade de Éfeso. Então, parece que algumas dessas mulheres se converteram a Cristo e vêm para a igreja do Senhor Jesus, e aí elas encontram na igreja ainda presbíteros, encontram uma liderança masculina, e elas querem se fazer valer o direito de falar de todo jeito. Então, elas estão passando do limite. E Paulo vai dizer, então, que ele não permite esse tipo de autoridade. E aí ele conclui. Por conta desse contexto, Paulo permite que as mulheres aprendam, ele dá uma ordem, Timóteo, eu quero que as mulheres aprendam. Timóteo ia ter que ensinar as mulheres, Timóteo ia ter que reservar tempo para ministrar para as mulheres, para discipular mulheres, mas ele proíbe, naquele momento, que elas ensinem. É óbvio, isso é correto, isso é coerente. Se não aprendeu, como vai ensinar? Se Paulo quer que as mulheres aprendam, se ele deu uma ordem para que elas aprendessem, é óbvio que não podem ensinar enquanto aprendem, e ainda mais nesse contexto de disputa de poder, nesse contexto de tumulto que nós temos na igreja em Éfeso. Então, elas não é o momento mesmo para as mulheres ensinarem. Nós temos aqui um verbo no tempo presente, nesse versículo 12. É verdade que verbos no tempo presente na língua grega, na maioria dos casos, ele trazem uma ideia de continuidade,
mas muitos gramáticos gregos vão dizer também que, às vezes, um verbo no tempo presente, ele simplesmente descreve uma situação, uma questão do tempo presente mesmo. E eles citam, inclusive, exemplos no Novo Testamento de que alguns verbos, né, no tempo presente, que não faz sentido pegar a ideia de continuidade, né, para aqueles verbos. Então, aqui, no presente, Paulo não queria que as mulheres ensinassem. Por quê? Porque elas precisavam aprender, porque o ambiente não estava interessante, o ambiente era um ambiente de abuso de autoridade, o ambiente era um ambiente de briga, o ambiente era um ambiente de disputa, enfim. Paulo não quer que elas ensinem no presente. E por que a gente diz que é no presente? Porque, olhando para o ministério do apóstolo Paulo, Paulo não é contra mulheres ensinarem. Nós temos inúmeras mulheres que ajudaram o apóstolo Paulo a plantar igrejas e que participaram do ministério do apóstolo Paulo. Inclusive uma delas, que é Priscila. Priscila foi quem ajudou Paulo a plantar a igreja em Éfeso. Quem primeiro passou com Paulo nessa cidade, quem Paulo deixou nessa cidade, foi Priscila e seu marido Áquila. Então, quem praticamente ajudou Paulo a iniciar essa igreja, deu os primeiros passos ali, foi Priscila. E Priscila era uma mulher que tinha capacidade e que tinha entendimento da Escritura Sagrada, inclusive deu algumas instruções, alguma ajuda para o Apolo, quando o Apolo ministrava. Então, Paulo não é contra mulheres ensinarem. Paulo sempre tem mulheres ajudando a ele na plantação de igrejas e no avanço do evangelho. Isso aconteceu em Filipos, isso aconteceu em tantos lugares onde Paulo esteve. Ele teve mulheres ao lado dele, ajudando a ele na disseminação e na plantação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bom, Paulo vai mostrar também no versículo 13 e 14, então, que a atitude das mulheres de Éfeso se parecia muito com a atitude de Eva. É por isso que ele cita Adão e Eva nos versículos 13 e 14. Paulo está tentando mostrar o seguinte: olha, o que está acontecendo aí na igreja, o que está acontecendo com vocês, é o que aconteceu no início. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E Adão não foi iludido, mas Eva, sim, foi iludida e caiu em transgressão. Por que Paulo está lembrando a história de Adão e Eva? Então, Adão foi criado primeiro, e quando Deus cria Adão, Deus transmite para Adão a ordem de que ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse dessa árvore, ele morreria. Perceba lá em Gênesis capítulo 2, 16 e 17, que quando Deus deu essa ordem para Adão, Eva não havia sido criada ainda. Deus deu essa ordem para Adão. Aí no versículo 18, aqui a ordem está 16 e 17, versículo 18. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda, uma auxiliadora à sua altura. E aí tem toda a descrição da criação da mulher. Mas quando Deus emitiu a ordem, Eva não estava presente. Mas quando Satanás foi tentar o primeiro casal no jardim do Éden, Eva já tinha conhecimento da ordem. É bem provável que quem transmitiu para ela a vontade de Deus, quem transmitiu para ela o que Deus desejava para os seres humanos, foi o seu marido, foi Adão. Ele deve ter transmitido isso para sua mulher. Mas nós não temos, em nenhum momento, em toda a descrição da queda, em toda a descrição do pecado humano, nós não temos em nenhum momento Eva se dirigindo para o seu marido antes de tomar a decisão de pecar, de fazer aquilo que Deus disse para que não fosse feito. O marido dela havia transmitido aquela orientação de Deus a ela. Então ela estava com a sua atitude desobedecendo a Deus e também ignorando aquilo que lhe fora passado por Adão. E sabe o que é interessante? Gênesis capítulo 3 mostra que Adão estava com ela. A análise exegética do texto hebraico sugere que Adão estava com ela. Adão não estava longe, Eva não teve que correr atrás de Adão para procurá-lo depois e contar o que aconteceu. Adão estava com ela e em nenhum momento ela pergunta, ela quer saber a opinião de Adão sobre aquilo, ela simplesmente desobedece. Ela passa por cima da autoridade de Adão, ela passa por cima da autoridade do seu marido como sacerdote do lar, porque na família,
a proposta de família que a gente tem na Escritura Sagrada com o homem como sacerdote, essa proposta ela é anterior à queda. E a gente tem textos bíblicos que mostram isso. Eva passa por cima da autoridade do seu marido quando ela toma essa decisão. E é lógico, gente, Paulo não está querendo diminuir a culpa de Adão aqui não, tá? Porque Adão também teve a sua culpa no pecado. Simplesmente Paulo aqui está querendo ressaltar essa atitude de Eva, mas Paulo em outros lugares pega pesado com Adão. Paulo diz que a morte entrou no mundo por um só homem, e por esse pecado a morte. Ele fala de Adão. Adão é o responsável. É o responsável porque o pecado e porque a morte entrou no mundo, porque Deus havia passado essa ordem para ele. Ele era o representante da raça. Então, assim, Paulo não passou a mão na cabeça de Adão aqui, não. Paulo sabe que Adão pecou, Adão teve os seus erros. Apenas ele está querendo ressaltar, nesse contexto em que ele está falando das mulheres de Éfeso, o que Eva fez. Porque o que Eva fez é o que elas estão fazendo. Deus estabeleceu líderes na igreja em Éfeso. Timóteo era um desses líderes. E, infelizmente, essas mulheres estavam passando por cima da autoridade desses líderes quando elas estão tentando se fazer valer o seu direito de ensinar, de ser líder à força, com base no grito, tentando ganhar autoridade com base na força. Elas estão tomando o mesmo caminho de Eva. Então é por isso que Paulo cita nesse texto Adão e Eva. E por fim, nós terminamos então o versículo 15. Paulo diz: todavia a mulher será salva dando à luz filhos, desde que ela permaneça na fé, no amor e na santidade com bom senso. O que Paulo está querendo dizer com esse versículo? Na verdade, Paulo termina o texto fazendo um incentivo à maternidade, um incentivo ao papel de mãe, um papel tão importante que Deus legou às mulheres. É uma linda missão, um lindo chamado que Deus legou às mulheres. As mulheres têm esse privilégio extraordinário da parte de Deus de gerar uma vida dentro delas. Aos homens Deus não deu esse privilégio, mas deu esse privilégio às mulheres. E por que Paulo termina apresentando o importante papel de mãe nesse contexto aqui? Não é porque ele acha que as mulheres não podem ensinar, porque ele acha que as mulheres não podem ser líderes e que elas têm que ficar em casa tão somente. Não, essa não é a ideia. A ideia aqui é bem provável que porque as mulheres estão tão preocupadas em assumirem papéis de liderança, elas estão tão preocupadas, né, com a sua aparência, o seu modo de vestir, estão se vestindo para ostentar, que elas estão negligenciando, muito provavelmente, esse papel tão importante, essa missão tão importante que Deus deu a elas, que é o papel da maternidade. Elas podem desejar e almejar essas posições, mas é muito interessante essa fala de Paulo aqui, ressaltando a importância da maternidade, mostrando para as mulheres para que elas não esqueçam da maternidade. É por isso que ele diz, ela será salva dando à luz filhos. Algumas versões dizem, ela será preservada dando à luz filhos, né? Desde que permaneça na fé. Por que desde que permaneça na fé? Porque a salvação escatológica ela recebeu em Cristo Jesus pela fé, não é por conta da maternidade. Mas enquanto ela desenvolve a salvação dela, enquanto ela vive a vida cristã dela, ela cumpre também essa missão importante que é a missão de mãe. Então, Paulo ressalta aqui, destaca aqui essa missão importante que é a missão da maternidade, né? Exatamente porque em Éfeso as mulheres elas estão desvalorizando isso. A deusa Artemis é a deusa que é contra a família e a maternidade. Na igreja em Éfeso tem falso mestre ensinando que o casamento é pecado, que o casamento é pecaminoso. Está ensinando as pessoas a não se casarem. Na cidade de Éfeso tem um lixão onde mulheres que não querem os seus filhos, elas jogam as crianças logo depois que nascem nesse lixão. Isso é natural, todo mundo sabe, é céu aberto e está tudo tranquilo. Na cidade de Éfeso há uma cultura de desprezo à família, desprezo à maternidade, desprezo a crianças. E Paulo está dizendo para as mulheres da época tomarem cuidado e irem contra a cultura, contra esse pensamento
da cidade e valorizarem o papel de mãe, valorizarem esse papel que foi dado por Deus às mulheres. Então, é exatamente isso que Paulo ensina nesse texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos do 11 até o 15. O que a gente pode aprender desse texto? Toda vez que a gente for ensinar sobre um texto, leia todo ele, estude sobre o seu contexto, para você não acabar ensinando ou ministrando alguma coisa que esteja em desacordo com a Escritura Sagrada. Então, nesse texto não há uma proibição para que as mulheres ensinem, para que as mulheres falem, né, as mulheres de todos os tempos, de todas as épocas e lugares, mas há uma proibição circunstancial por conta de uma razão bem específica ali na igreja em Éfeso. Nos lembremos que quando Jesus veio ao mundo e os seus pais foram apresentá-lo no templo, tinha uma mulher chamada Ana, profetisa Ana, e quando ela viu o menino, ela saiu dizendo para todos aqueles que aguardavam a redenção em Israel, falando sobre o menino. Por que Ana é profetisa? Num período em que Deus não falava com seus profetas, né? Ana é do período interbíblico, porque os profetas dessa época eram pessoas que anunciavam a palavra com base nas Escrituras, com base naquilo que já havia sido revelado pelos profetas canônicos. Então, Ana é essa mulher que prega a palavra, e por isso que ela é chamada de profetisa. Lucas diz que ela é profetisa. Então, a gente tem uma mulher no templo pregando quando Jesus Cristo nasceu, quando Jesus Cristo veio ao mundo. Então, olhando para a Bíblia como um todo, nós temos mulheres líderes, nós temos mulheres ensinando, nós temos mulheres falando. Essa recomendação de Paulo é uma recomendação com base num contexto bastante específico. E a gente aprende uma lição com base na fala de Paulo. Quem ensina precisa estar preparado para fazê-lo. Você precisa primeiro aprender para depois ensinar. Devemos tomar cuidado com todo tipo de briga por poder na igreja. Essa atitude, ela desagrada a Deus. Essa atitude não é uma atitude que está alinhada com o Evangelho de Jesus. E para todas as mulheres e para todos os homens também, valorizar o importante papel da mãe, o papel da maternidade, né, que é um papel importante que Deus deu às mulheres. Não são todas as mulheres que são mães, às vezes tem mulheres que optam por não serem mães. Algumas mulheres, infelizmente, por questões fisiológicas mesmo, não podem ser mães, mas isso não invalida o fato de que a maternidade é importante, que o papel de mãe é importante, que a gente precisa valorizar a maternidade. Eu queria orar com você nesse momento diante da análise de 1 Timóteo capítulo 2, versículos do 11 ao 15, para a gente caminhar para o final do nosso programa de hoje. Se você puder, onde você estiver, fechar os seus olhos, nós vamos orar e falar com o Senhor. Meu Deus, nós damos honras e glórias ao Teu nome, meu Pai. Nós Te agradecemos por essa oportunidade que nós tivemos nesse dia de falar um pouco da Tua palavra e estudar um pouco 1 Timóteo 2. É um texto difícil, é um texto que, à luz dele, muitos usam para defender posições diferentes, extremadas, inclusive, em relação ao papel das mulheres e para proibir, inclusive, mulheres de falar, de ensinar, de exercer qualquer papel de liderança, seja na igreja ou seja na sociedade. E nós olhamos esse texto hoje à luz da Tua palavra, pedimos misericórdia para o Senhor, meu Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude sempre na hora de interpretar a Tua palavra, dê luz sempre do Espírito para nós, Deus, para a gente conseguir entender corretamente a tua palavra, meu Deus, e que a gente siga sempre, Jesus, os princípios que nós encontrarmos na tua palavra, inclusive esse princípio que nós estudamos hoje aqui, o princípio da modéstia da descrição nas vestes, o princípio, Senhor, de ensinar depois de ter aprendido, a importância de valorizar a maternidade. Meu Deus, ajuda-nos a seguir nesse caminho alinhado com a Tua vontade. É o que a gente suplica para Ti, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, irmãos e irmãs, a sua vida. Na próxima semana nós estaremos juntos novamente, com a graça de Deus, para continuarmos essa série sobre a interpretação de textos difíceis da Escritura Sagrada. E na semana que vem,
nós vamos falar um pouco aqui sobre Apocalipse capítulo 13. É o texto que a gente vai analisar, refletir no programa Texto e Contexto da próxima semana. Deus abençoe a sua vida, a sua família, continue firme na programação da TV Viva Promessa, programa Mais Valor que vem aí daqui a pouquinho na programação e toda a programação semanal da TV Viva Promessa. Que Deus edifique, abençoe muito a sua vida e da sua família.